Olá, meus queridos, vamos para o nosso resumo para a última prova do ano. Então vamos caprichar, hein? Estudar bastante, raciocinar na hora de escrever, pensar, às vezes tem pegadinha na própria prova. Então vamos lá, vamos falar sobre a colonização da América. Então nós vamos falar sobre a América Espanhola, a América Inglesa e depois nós vamos para o nosso Brasil. Então, é importante a gente diferenciar como foi cada colonização, né? O modo que foi feito por cada país, que teve suas diferenças. Então, nós vamos recapitular isso para então a gente entender essa primeira estrutura, esse contexto da colonização da América. Então, começando pela América Espanhola, quando Colombo chega na América, né, e fala que descobre um novo continente, ele vai chegar, vai explorar já o começo do território, mas ele ainda estava na cabeça, obcecado, que ele ia atravessar e conseguir chegar até a Índia, né? Então isso outros exploradores foram até lá e enfim acabaram se deparando com o Império Inca, o Império Azteca. Após o domínio desses grandes impérios que a gente já estudou, os espanhóis aproveitaram toda a estrutura que já existia e eles ficaram enlouquecidos com tanto ouro e prata que foi encontrado nesses dois lugares. Então, a Espanha se deu bem, né? Logo de cara, ela chegou e encontrou muito dos metais preciosos, tanto que no metalismo ela estava bombando, o metalismo que era dos princípios do mercantilismo, vocês lembram? Então, aí, assim que eles se depararam com esses impérios, eles usaram a estrutura desse império para continuar a administração e a exploração. Então, a exploração foi dos metais preciosos, produto explorado. A mão de obra usada foi a mão de obra indígena, que já era a mão de obra que trabalhava em todo este império. Só que aí eles tiraram as terras que os indígenas tinham e falaram em troca, ó, a gente vai catequizar vocês, a gente vai levar vocês para a salvação e vocês trabalham para nós em troca da catequização e de alimento. Então foi assim a forma como os espanhóis subjugaram os indígenas. E para administrar, porque quando a gente olha para o Tordesilhas, a quantidade de território da Espanha era vasta na América, né? Então, no começo, o foco deles ficou sendo realmente aquele miolinho onde tinha o Império Inca e Azteca, e eles fundaram o primeiro vice-reino. Então, o vice-reino foi a forma de administração que os espanhóis fizeram na América. Aí depois vieram mais 3 vice-reinos, e os vice-reinos não foram simultâneos, tá? Eles foram sucessivos, ou seja, um vice-reino foi fundado, quando eles exploraram tudo que tinha que explorar, eles passaram para um outro e foram para as outras regiões da América. Mas os primeiros séculos foi o vice-reino da Nova Espanha, focado ali no Império Inca e Azteca. Então a forma de administração dos espanhóis foi o vice-reino. E cada representante, então tinha os representantes, né, o vice-rei que ficava representando a coroa espanhola, e espanhóis que foram morar, né, na Espanha. E esses espanhóis que foram morar na Espanha, eles eram os chapetones. Então eles estavam na hierarquia da sociedade colonial, eles estavam em cima, eles tinham os cargos políticos, administrativos, e eles mandavam em tudo. Abaixo deles vinham seus próprios descendentes, porque quem nasceu na América, mas era filho dos espanhóis, eram chamados os crioulos, tá? Então os crioulos, eles não eram espanhóis, eles eram filhos de espanhóis, mas eles nasceram na América. Então eles não vão ter nessa disputa hierárquica tanto poder quanto os chapetones, eles vão estar abaixo. E aí depois, nas camadas mais que a gente fala da base, vem os mestiços, que era uma mistura, né, de espanhóis com indígenas, espanhóis com negros, e os indígenas e os escravizados africanos. A mão de obra africana foi muito pouco utilizada, foi mais nas ilhas, tipo Cuba, mas a maior parte da mão de obra que foi explorada foi a mão de obra indígena, isto na América Espanhola, certo? Aí, quando a gente for passar para a América Inglesa, uma coisa importante a gente tem que ressaltar. Quando houve a divisão entre Portugal e Espanha no Tratado de Tordesilhas, França e Inglaterra ficaram, né,
de fora dessa divisão. E elas ficaram revoltadas, mas elas demoraram para se formar como um reino unificado e forte. E nisso, Espanha e Portugal já estavam lá há muito tempo, né, bombando na América. Então, quando a Inglaterra e a França resolveram, elas chegaram lá, já pertencia aos dois países, mas elas foram aos pouquinhos tentando encontrar algum lugar que não tivesse a ocupação de europeus, né? Então, os ingleses, no começo, ingleses e franceses, eles estavam usando também muito dos corsários, né, para poder roubar as cargas dos navios que vinham abarrotados de ouro, principalmente da Espanha, né? Mas eles conseguiram, então, um século depois, chegar na região que hoje é os Estados Unidos. Então, eles chegaram na região que a gente fala que foi o início, né, dos Estados Unidos, que foram as 13 colônias inglesas, né, do lado leste dos Estados Unidos, do litoral, da parte leste dos Estados Unidos. Então, foram as 13 colônias. Então, os ingleses chegaram lá e acabaram formando essas 13 colônias, e algo inédito e diferente de outras colonizações, né, que a gente vai estudar, aconteceu nos Estados Unidos um fenômeno, né, de uma divisão de colônias de povoamento e colônias de exploração. As colônias de exploração são aquelas básicas de explorar um produto para exportação, como aconteceu na América, no Brasil, mas nos Estados Unidos, no norte dessas 13 colônias, né, alguns ingleses foram morar lá, povoar, né, este novo mundo que eles falavam que foi descoberto, certo? Então, isso aconteceu por quê? Na Inglaterra, né, como a gente sabe, né, foi instituído pelo rei Henrique VIII, a religião anglicana, e outros protestantes, luteranos e calvinistas também, né, na época da Reforma Protestante estouraram, e tinha muito calvinista na Inglaterra. Então, os anglicanos estavam perseguindo tanto os católicos como os calvinistas. E os calvinistas ingleses ficaram conhecidos porque eles desenvolveram um outro tipo de doutrina, que aprimoraram essa doutrina, né? E eles ficaram conhecidos como os puritanos. E a burguesia, uma boa parte da burguesia inglesa, era puritana. E eles começaram a ser perseguidos. E por causa dessa perseguição, eles resolveram, quer saber? Vamos embora daqui, vamos montar um mundo novo, né? Então eles pensaram, vamos lá para aquele lugar que foi descoberto, chamado América, né? Então eles resolveram pegar as trouxinhas dele e partiram para as 13 colônias, e no caso eles foram para o norte, que o clima era muito parecido com a Inglaterra, né? Era um clima mais frio, e aí é famoso o primeiro navio que chega nos Estados Unidos, o Mayflower, os primeiros imigrantes, né, que foram imigrantes mesmo que foram morar nos Estados Unidos. Então esse grupo foi se fixar no território para fazer um novo mundo. Ele não foi explorar, ele foi falar, vou fazer um novo país, né, um lugar onde nós, puritanos, que acreditavam que eles eram escolhidos por Deus, iam formar uma nova nação. Então, foi uma característica muito marcante e importante na história dos Estados Unidos, como a gente vai ver mais pra frente, esse grupo que foi para fazer um povoamento nessas colônias. Na colônia do Sul, seguiu o script das outras colônias de exploração. Grandes latifúndios, exploração de um produto para exportação, um clima fértil para esse tipo de produto e a mão de obra escrava africana. Então, essa estrutura, né, esse sistema de exploração ficou conhecido como plantation. Plantation, então, é o que? É um sistema onde era produzido uma monocultura, um produto de exportação, focado. No caso lá das colônias do sul, tinham propriedades que produziam tabaco e outras produziam algodão. E um grande latifúndio, que seria uma fazenda, grande extensão de terra, e a mão de obra escrava. Então, isso caracteriza o plantation, certo? Então, essa foi a grande diferença dessa colonização inglesa nos Estados Unidos, nas 13 colônias, e depois mais para frente a gente vai entender as consequências desse tipo de exploração e de povoamento que vão marcar a história dos Estados Unidos, certo? Agora vamos vir para o Brasil, né? Meu Brasil varonil, que aqui teve uma questão inicial que a gente tem que lembrar,
que Portugal foi o pioneiro nas especiarias, como vocês lembram, das grandes navegações. Ele estava lá vendendo, estourando de vender especiarias. Ele tinha dominado tudo lá na região da África. E logo que Pedro Álvares Cabral chegou, logo de cara eles não acharam nem metal precioso nem nada. Então eles falaram, quer saber? Tô nem aí para esse Brasil aí, porque não tem nada de ouro lá pra gente explorar. E como eles estavam ganhando muito dinheiro com as especiarias, eles continuaram com o foco deles lá na África. Passaram-se 30 anos. A única coisa que despertou um certo interesse nos portugueses nesses 30 anos, né, que ficaram conhecidos como o período pré-colonial, então os 30 primeiros anos pós-descoberta, ou melhor, chegada de Pedro Álvares Cabral no Brasil, ficou conhecido como o período pré-colonial. O único produto que teve interesse por parte dos portugueses foi o pau-brasil, que era uma madeira avermelhada, que eles usaram muito para construção de navios, de instrumentos musicais, e tinha uma tinta que eles conseguiam tirar um corante vermelho, né? Então, exploraram até não poder mais, quase acabaram com o nosso pau-brasil. Se você vai lá para a Europa, todos os palácios estão cheios de armários, de móveis, tudo cheio de pau-brasil. E nesse meio tempo, nesses 30 anos, Portugal nem aí pro Brasil, só que começou a acontecer um problema com Portugal. Outros países começaram a também entrar lá na concorrência na África, né? Então não era mais Portugal exclusivamente que estava ganhando dinheiro. E essa concorrência trouxe para Portugal um problema, né? Porque ele começou a não ter mais aquela exclusividade, não ganhava mais o dinheiro que ganhava e começou a entrar numa crise com as especiarias. Ele pensou, quer saber? Vamos voltar lá para o Brasil, vamos ver o que tem lá que a gente possa fazer para ganhar dinheiro. Então eles pensaram num produto que pudesse ser explorado em terras brasileiras e que desse dinheiro para eles. O produto escolhido foi o açúcar, que o açúcar já tinha virado queridinho da Europa, né? Porque até então, na Idade Média, era só mel que adoçava. E aí quando, com as cruzadas, o açúcar começou a entrar na Europa, aconteceu com a mesma coisa que aconteceu com as especiarias, começou a despertar a curiosidade e a vontade das pessoas terem açúcar para adoçar, fazer doces, enfim. Então o açúcar começou a virar a bola da vez e Portugal percebeu que o terreno do litoral do Nordeste brasileiro era fértil para isso. Então eles resolveram, vamos então plantar o açúcar. Só que para isso eles precisavam de dinheiro, tá? Eles não tinham dinheiro? Não, porque era um super investimento que precisava fazer. Era algo assim que tinha que colocar muitos recursos. Então eles fizeram um acordo com os holandeses, né? Os holandeses estavam acabando de conseguir estavam se despontando como uma potência e aí eles pediram dinheiro emprestado para os bancos holandeses para poder então investir toda a estrutura que era necessária para a exploração do açúcar, tá? Então a Holanda entrou com o dinheiro, né, ajudando a montar toda a estrutura, e Portugal, em troca, ele ia entregar para os holandeses o açúcar bruto. Os holandeses iriam refinar o açúcar e vender para o resto da Europa. Então fechou um acordo entre eles e foram lá e começaram a colocar os primeiros engenhos. Mas também a gente precisa lembrar que poder administrar a sua parte, né, em relação ao Tratado de Tordesilhas, Portugal então resolveu dividir aquele trecho do Tratado de Tordesilhas que pertencia a eles em a primeira forma de administração da colônia do Brasil foram as 14 capitanias hereditárias, que eram faixas de terra. Então tinha aqui o tratado, né, a linha imaginária, e aí até o litoral as faixas, né, de terras, chamavam cada uma capitania hereditária. Cada capitania era administrada por um donatário. Esse donatário sempre era um fidalgo, um nobre português que teve algum destaque. Ele recebia uma carta de doação em que ele iria administrar esse trecho. As capitanias não deram certo. As únicas que deram certo foram a de Pernambuco, a de São Vicente e a região ali de Salvador, que depois mais para frente seria a capital do Brasil. Não deu certo porque muitos donatários não se dedicaram, tiveram muitas invasões de indígenas, então essa divisão não deu certo. Então Portugal falou, para tudo, vamos fazer algo melhor para organizar. Então já decidido, né, já estava desenvolvendo toda a questão
do engenho, eles decidiram fazer um governo geral, né? Então não era mais dividido em faixas, era um lugar só que teria um governo e que esses outros lugares, cidades e vilas responderiam a este governo geral. Esse governo geral ficou na capital, que era Salvador, que foi fundada, né? É assim que o governo geral foi instituído. E cada cidadezinha, cada vila tinha uma Câmara Municipal que respondia a esse governo geral, e o governo geral respondia à coroa portuguesa. Esse governo geral não tinha, gente, nenhum poder independente de Portugal, tá? Nós éramos uma colônia, não era um país ainda, tá? Era totalmente dependente de Portugal. Se Portugal mandava, o governador geral obedecia e os representantes de cada Câmara Municipal, que na verdade eram os senhores de engenho, os homens bons, eles respondiam também a esse governador geral. Então essa foi a estrutura que foi substituída, que substituiu as capitanias hereditárias que não deram certo. Então agora vamos falar sobre os engenhos em si. Engenho é a estrutura toda que vai moer a cana-de-açúcar, que vai tirar o caldo e transformar em açúcar. Só que esse nome dessa maquinazinha, né, que não era uma máquina grande, ela acabou dando nome para toda a estrutura que tinha, né, que a gente fala do engenho, que tinha o senhor de engenho, que era uma grande terra, um grande latifúndio, ficava toda essa estrutura da exploração da cana-de-açúcar, tá? Lembra do plantation? Então, a exploração de um único produto, que era a cana-de-açúcar, uma grande fazenda, um grande latifúndio, mão de obra escrava, certo? Aí o que acontece? Esse local, né, esse engenho era dividido em vários locais onde era feita a produção do açúcar e todo o aparato que tinha para esta produção. Então, a casa grande, que a gente fala, era onde morava o senhor de engenho com a sua sinhá, né? E a estrutura era uma estrutura patriarcal, porque ele mandava em todo mundo, né, do engenho, inclusive na filha, na esposa. Todo mundo obedecia ao senhor de engenho, e a casa grande era a casa maior, que se destacava, uma mansão, onde tinha no local do engenho. Aí a gente vai falar da senzala, que era o local onde os escravos ficavam, que era um lugar assim horrível, insalubre, não tinha ventilação, e os negros africanos ficavam, escravizados ficavam amontoados lá, muitos ficavam presos para não fugir. Então esse era o local onde ficavam os escravos. Aí, na estrutura toda da produção do açúcar, tinha a plantação, né? Então, geralmente, a plantação ficava perto ali também, tinha um grande campo de plantação da cana. A cana era retirada e levada para a casa do engenho, onde tinha o moinho, né? E aí você ia moer, a moenda, né? Que é moer a cana de açúcar e transformá-la num caldo. Aí esse líquido era levado para a casa de purgar, que tinha as caldeiras, e lá ia ser queimado, né, este líquido, ia cristalizar, aí ia se transformar no que a gente fala do que é o açúcar bruto, né? Então o cristalizado era um cilindro que eles colocavam, a parte de cima do cilindro ficava um pouco mais clara, que até hoje em dia seria o açúcar que a gente conhece, demerara, embaixo ficava mais escuro, que é o açúcar mascavo. E é esse açúcar cristalizado em cima que era levado para o lugar onde tinha a secagem do açúcar. Então ficava 2 dias lá secando, eram ensacados e levados direto para o porto, para a Holanda. A Holanda iria refinar e vender para o resto da Europa, certo? E aí os escravos trabalhavam tanto na casa, né, como escravos domésticos, tanto nas plantações, plantando e colhendo a cana, e o pior serviço que eles tinham, porque já tudo era ruim, explorado, uma crueldade terrível, era na casa de purgar, nas caldeiras, que assim, era muito quente, era um lugar horrível para se trabalhar, e os escravos que iam trabalhar nesse local, eles viviam no máximo 15 anos, tá? Então essa era a estrutura, tinha uma capela, obviamente, porque todo mundo tinha que ser catequizado, católico, enfim. Tinham casas de trabalhadores livres, porque o engenho tinha que ter uma estrutura, né? Tinha uma pequena plantação de alimentos que iam sustentar as pessoas que moravam nesse engenho. Então tinha os produtos que eram produzidos, que eram plantados para as pessoas comerem e sobreviverem. Aí tinha o artesão que fazia as utilidades domésticas ou as coisas para
própria estrutura da vila para as pessoas que moravam lá, roupas, enfim. Então, todo esse aparato de pessoas que moravam lá. Então, essa era toda a estrutura de um engenho, certo? E a escravidão, que a gente sabe foi algo terrível durante os 300 anos em que os escravos africanos foram explorados, maltratados, tratados como animais, que os jesuítas falavam que os indígenas tinham salvação e por que os escravos africanos não? É porque era uma questão também de lucro, porque o tráfico negreiro dava muito dinheiro, eles precisavam justificar a escravidão, então eles justificavam, eles são cristãos, são bonzinhos, então a justificação era, não, os negros vindos da África não são humanos, eles são objetos, então eles são hereges, então a gente pode fazer o que quiser com eles. Tipo assim, e eles eram propriedade do senhor de engenho, e o senhor de engenho fazia o que ele queria com ele, certo? Os castigos costumavam ser pesados, mas eles não inutilizavam, porque esse escravo era caro, então eles geralmente chicoteavam em troncos. O tronco representava a coroa portuguesa, então era justiça feita por esse negro desobediente, enfim. E para poder chegar a matar, tinha que cometer algo muito grave, aí sim o senhor de engenho castigava de uma maneira muito forte, acabava matando, mas ele tinha prejuízo com isso. E você acha que os negros aceitaram de bom grado o que aconteceu? Obviamente que não, né? Imagina você sair do lugar que você morava, ser arrastado do seu continente para ser tratado pior do que animal, né? Então, obviamente que durante esses 300 anos de escravidão, muita resistência aconteceu e as resistências são destacadas assim de maneiras diversas. Obviamente que a primeira é aquele choque, você tem a sua vida, você tem o continente, o país que você mora lá na África. Tinha alguns que eram até príncipes, tinham sangue real africano e foram levados, tratados do jeito que foi a escravidão, jogados nos navios negreiros, muitos não chegavam nem na viagem até a América. Então, a depressão, claro que obviamente bate, muitos entraram em depressão e acabaram morrendo, porque não se recusavam a comer de depressão, cometiam suicídio, né? E muitas casais e mulheres se recusaram a ter filhos, então às vezes evitava ter filhos ou até cometia mesmo um aborto para não ter esse filho, para não trazer esse filho ao mundo, porque esse filho ia ser um escravo também. E a sofrer o que essa mãe, esse pai estão sofrendo. Né? Então era outra maneira de resistência. Também de fazer os seus rituais secretos, que eles tinham, os rituais deles, da própria religião que eles tinham. E daí também vai nascer a outra forma de resistência, que é a religião que vai ser criada aqui no Brasil, que vai ser a Umbanda, que eles vão associar, né, os orixás, que são entidades antiquíssimas, da época da antiguidade, né, na África, eles vão associar aos santos católicos para poder ter uma maneira de liberdade de culto. Então eles vão fazer a associação e daí vai surgir a Umbanda, certo? Também tinha a capoeira, que a capoeira era uma dança, mas era uma luta. E eles eram proibidos de lutar, então eles fingiam que eles dançavam, mas na verdade a capoeira era uma luta, uma maneira deles guerrearem. Outra forma de resistência era a sabotagem, né? Eles iam lá e sabotavam o equipamento do engenho, ou botava fogo na plantação, ou atacava direto o senhor de engenho, com a raiva de tanto ódio, né, que eles foram nutrindo, de tanto maltrato, eles acabavam cometendo esses crimes, né? E outra forma, muita que teve, foi a fuga. Mas assim, a fuga era muito complicado, porque a maioria dos escravos eram recapturados. Mas os escravos que conseguiam, né, a sua fuga, muitos conseguiram, né, a sua liberdade através da fuga e conseguiram se unir a outros escravos fugidos. E aí daí foram surgindo umas sociedades, né, entre esses escravizados que começaram a ser chamadas de quilombos. Então, os quilombos eram sociedades formadas por esses comunidades, aldeias que esses escravizados fugidos formavam. E aí eles se auto-ajudavam, se faziam uma comunidade de subsistência, eles plantavam e um ajudava o outro e se protegiam, porque muitos eram descobertos, mas eles eram muito espertos, eles iam em locais de difícil acesso para poder então viver a sua vida em liberdade. O quilombo mais famoso foi o Quilombo dos Palmares, chegou a ter 20 mil habitantes. E o Zumbi dos Palmares foi o líder mais famoso do Quilombo dos Palmares. Ele morreu no dia 20 de novembro, por isso que dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra.
E tudo ia muito bem, obrigado, em Portugal, ganhando dinheiro, arrasando com as vendas do açúcar. Aí acontece lá na Europa, então agora nós vamos voltar para a Europa. Acontece uma tragédia para os portugueses, porque o querido rei Dom Sebastião acaba morrendo numa batalha lá na África, no Marrocos, a Batalha de Alcácer Quibir. Ele acaba morrendo, na verdade ele desaparece, e até esse episódio é contado naquele famoso épico do Luís de Camões, Os Lusíadas. E aí, Dom Sebastião morre sem deixar herdeiro. Aí o tio avô dele vai assumir o trono, que é o mais próximo, morre depois de 2 anos. Aí vira um caos, Portugal. Quem era o herdeiro mais próximo do trono? O rei da Espanha, Felipe II, porque ele era neto do o rei anterior ao Dom Sebastião, ele era também parente de Dom Sebastião. Então ele reivindica o trono, como aconteceram em outros episódios, né, da história, Guerra de 100 Anos, enfim. E aí ele vai reivindicar o trono, só que na verdade ele reivindica assim, ou vocês aceitam, ou eu vou invadir Portugal com o meu exército. E o exército dele era muito grande, porque ele era o quê? Filho do grande imperador Carlos V, que foi o grande imperador do Império Sacro Romano Germânico e rei da Espanha. Então, a Espanha naquele momento tinha o maior exército da Europa. Então os portugueses acabaram cedendo. Só que Felipe II foi esperto, ele falou, vamos ficar de boa com todo mundo aqui em Portugal, deixou todo mundo nos seus cargos, ficou todo mundo lá, feliz e contente, só que tudo que vinha do Brasil agora pertencia à Espanha. Então os rendimentos, o açúcar, tudo era da Espanha agora, concorda? União das coroas, né? Virou uma coisa só, Portugal e Espanha, que a gente chama de União Ibérica. Então a União Ibérica foi a união da coroa portuguesa com a coroa espanhola, porque o rei da Espanha, Felipe II, assumiu o trono de Portugal. Então virou uma coisa só, e os rendimentos que o Brasil produzia foram todos para os cofres da Espanha. Só que ele manteve toda a estrutura do engenho. Só que algo aconteceu, então vamos lembrar. Qual foi o país que ajudou o Brasil no investimento do cana-de-açúcar? Não foi a Holanda? Então, a Holanda, ela pertencia ao Sacro Império Romano Germânico, tá? Que a gente estudou lá para trás. E ela conseguiu a sua independência. E quem era o imperador do Sacro Império Romano Germânico? Era exatamente o rei da Espanha. Então, a Espanha entrou numa guerra, né? Que, aliás, a Guerra dos 30 Anos entrou numa guerra com a Holanda. A Holanda acabou conseguindo se desmembrar do Império Sacro Romano Germânico da Espanha, se tornou independente, mas se tornou inimiga da Espanha. Então, Portugal, né, fez esse acordo com a Holanda. Assim que o rei da Espanha assume a coroa toda, ele vai falar, não, sai pra lá, Holanda. A gente não gosta de você. Então, você não vai mais ter acordo nenhum com o Brasil. Então, ele quebra o acordo, né, de Holanda e Portugal, e a Holanda fica em desespero, né? E agora? Como é que eu vou ter o meu açúcar para vender, né? Então, eles ficam tentando achar uma solução, e a solução que eles pensam foi, eles vão montar uma Companhia das Índias, a Companhia das Índias que era uma empresa, colocaram o Maurício de Nassau, o Conde Maurício de Nassau, como um administrador, e falou, vão lá, invadam o Brasil, né? Então os holandeses vieram para o litoral brasileiro, tentaram dominar Salvador, não conseguiram. Aí eles conseguiram dominar a região ali, Pernambuco, depois eles foram para o Maranhão, aí foram para Sergipe, eles dominaram uma grande faixa do litoral do Nordeste brasileiro, e por muito tempo eles ficaram lá, e grandes melhorias eles fizeram lá, tá? Porque o Maurício de Nassau era um cara visionário, ele trouxe saneamento básico, ele ficou preocupado com o meio ambiente, desenvolveu vilas, mercados. Assim, os momentos em que a Holanda esteve no Brasil dominando foram muito bons para tanto o desenvolvimento daquela região, quanto para os próprios senhores de engenho que estavam lá, que passaram para o lado da Holanda. Então, 60 anos a Holanda ficou, só que depois tudo que é bom dura pouco, a Companhia das Índias começou a não gostar, né, de tanta coisa boa que estava acontecendo, começou a querer cobrar mais impostos dos senhores de engenho, os senhores de engenho começaram a não gostar, e nesse meio tempo Portugal retoma a coroa e se desmancha da
da Espanha, e aí sim eles expulsam os holandeses aqui do Brasil. Outra consequência importantíssima da União Ibérica foi o quê? Lembra o Tratado de Tordesilhas, que dividia a América, uma parte Portugal, outra parte Espanha? Acabou. Então ele extinguiu o Tratado de Tordesilhas, o rei da Espanha falou, não precisa mais, nós somos um só. E isso deu margens e abriu caminhos para quê? Já estava começando a ter uma crise ali também do açúcar, porque outros países começaram a desenvolver o açúcar também. E então, com o fim do Tratado de Tordesilhas, começou então a ter o quê? Aquela expansão para o interior do Brasil, né? Para o sertão do Brasil, que era conhecido, que foi através das entradas e das bandeiras, que as entradas eram oficiais da coroa e as bandeiras eram particulares, e as bandeiras e as entradas foram desbravando o interior brasileiro, e as consequências disso foi encontrar o ouro, enfim, tão almejado da coroa portuguesa, e aumentar o território brasileiro. Então, até aqui, que vai cair na prova. Espero que vocês tenham entendido tudo e arrasem na prova e vão ficar de férias logo, porque a Copa do Mundo está aí. Beijo pra vocês.